O ar aqui dentro é denso, frio e carrega o gosto áspero de poeira mineral. Paredes maciças de sal bruto erguem-se até perderem o topo na escuridão, brilhando opacas quando uma luz fraca as atinge. Se você raspar os dedos nessa superfície, sentirá a textura áspera, cortante, que desidrata a pele instantaneamente. No centro dessa câmara subterrânea, um homem esculpe um bloco de pedra com as mãos nuas. Mas a cada batida, antes mesmo que o cinzel toque a rocha, ele grita para as paredes o que pretende fazer. O som ricocheteia no sal, multiplica-se em centenas de vozes agudas, reverbera pelo teto e volta para o peito do homem como um soco. A onda de choque do próprio grito faz sua mão tremer. O cinzel escorrega, errando o alvo, deixando apenas um risco raso na pedra e um rastro de sangue nos nós de seus dedos. O sal consome a umidade, consome a água, consome o suor, consome a força que deveria estar concentrada na ponta da ferramenta. Cada palavra dita antes da hora cria uma névoa invisível que corrói o aço do cinzel e enfraquece os músculos do braço. O homem acredita que o barulho de suas promessas está cavando a rocha, mas o sal apenas absorve o som e devolve o vazio. A montanha ao redor permanece intocada, zombando do eco que se esgota em si mesmo. Para cada centímetro de pedra que ele tenta quebrar, 10.000 palavras foram espalhadas pelo chão, transformadas em poeira branca que sufoca os pulmões. A energia que deveria moldar a matéria-prima da vida é um recurso líquido, finito e precioso. Quando essa força é canalizada pela garganta na forma de anúncios prematuros, vanglórias e planos desenhados no ar, o reservatório interno esvazia. O metal esfria antes de ir para a bigorna. Há um magnetismo secreto no projeto que ainda não foi revelado. Uma tensão acumulada que funciona como a mola tensionada de uma catapulta. No momento em que você abre os lábios para contar ao mundo o tamanho do castelo que pretende erguer, a mola é solta no vazio. O mecanismo estala, o som é alto, mas a pedra permanece exatamente no mesmo lugar. O mundo ouve o estrondo, olha para suas mãos e vê apenas o vazio. Aqueles que caminham pelos corredores de sal costumam confundir o suor da fala com o suor do trabalho. Eles saem do dia exaustos, com a garganta seca e a mente cansada, acreditando piamente que avançaram quilômetros em direção à sua fortuna. Não percebem que a exaustão vem do esforço inútil de empurrar o ar. O ouro verdadeiro, a estrutura sólida que resiste ao tempo e às crises, cresce no escuro, sob pressões tectônicas, em um silêncio tão profundo que assusta os despreparados. A terra não faz barulho quando acumula suas veias de diamante. Ela apenas suporta o peso dos séculos em absoluto recolhimento. Olhe para as suas próprias mãos agora. Quantas vezes o calo que nelas habita veio do cabo da enxada e quantas vezes veio do atrito de apontar para o horizonte e dizer o que será feito amanhã. O mercado, o destino e as leis invisíveis que governam a riqueza não possuem ouvidos para promessas. Eles possuem olhos apenas para os frutos maduros, colhidos e colocados sobre a mesa. Quando a boca trabalha demais, as mãos atrofiam. O plano perde a cor, o desejo ardente evapora como água jogada em uma chapa quente, restando apenas um chiado curto e uma mancha cinzenta de fumaça. O homem na câmara de sal finalmente para. O cinzel cai de seus dedos trêmulos. Ele olha para a parede brilhante e percebe que o eco de sua voz consumiu o oxigênio do aposento. Suas palavras estão flutuando ao seu redor, pesadas, inúteis, como fantasmas de projetos que morreram antes de nascer. Ele fecha os lábios. Uma linha firme se desenha em seu rosto. O silêncio que se instala é tão pesado que é possível ouvir o gotejar lento da água mineral perfurando a rocha a quilômetros dali.
Ele se curva, apanha a ferramenta e, sem emitir um único suspiro, apoia o aço no ponto exato da pedra. O próximo golpe não fará barulho no ar, mas rachará a montanha ao meio. O calor não sobe em labaredas. Ele rasteja rente ao chão, oculto sob uma capa espessa de fuligem cinzenta e fria ao toque. Se você aproximar os olhos da terra preta, não verá nenhuma luz, mas sentirá o ar ondular, distorcido por uma temperatura que derreteria o ferro. Ali, enterrada a 2 palmos da superfície, uma tora de jacarandá maciço consome-se a si mesma sem produzir uma única coluna de fumaça. É uma combustão lenta, hermética, onde o oxigênio é dosado pelo peso da própria terra. Não há o estalo alegre da lenha na lareira, nem o espetáculo visual das faíscas que sobem para o céu. Há apenas a pura conversão da madeira em carvão mineral, uma densidade de energia que durará semanas sem perder o poder de fundir metais. Ao lado desse braseiro enterrado, ergue-se uma fogueira de palha seca e gravetos finos. Ela estala alto, suas chamas amarelas saltam a metros de altura, iluminando a noite e atraindo os insetos e os viajantes distantes. O homem que a acendeu grita de júbilo, joga os braços para o alto e alimenta o fogo com tudo o que encontra pela frente. Folhas verdes, papéis, roupas antigas. O espetáculo é grandioso, o calor na pele é imediato, o barulho preenche o vale. Mas a palha queima em segundos. Para manter o brilho, o homem precisa correr sem parar, ofegante, colhendo mais e mais combustível leve, gastando as solas dos sapatos e a energia das pernas para sustentar uma miragem de poder que dura apenas enquanto ele estiver gritando. Quando a madrugada atinge o seu ponto mais frio, os gravetos terminam. A fogueira alta apaga-se de um golpe, deixando apenas uma cinza branca, volátil, que o vento da manhã espalha pelo campo sem deixar rastro. O homem congelado e exausto ao lado do círculo preto de terra fria chora a perda do seu fogo, sem perceber que a poucos passos dali, debaixo da camada cinzenta que ele pisou a noite toda, o jacarandá silencioso continua a queimar com a força de um alto forno. A verdadeira energia não se desgasta na periferia dos sentidos. Ela concentra-se no núcleo, protegida pelo isolamento, retida para o momento em que a fundição exigir o sacrifício da matéria. O desejo que constrói impérios e acumula riquezas sólidas assemelha-se a essa tora enterrada. É uma obsessão silenciosa. Um pacto subterrâneo entre a mente e a matéria que não necessita da aprovação do público, nem dos aplausos da plateia de passagem. Quando você expõe o seu desejo ardente ao oxigênio da opinião alheia, comentando as suas metas com amigos, familiares ou desconhecidos, você está a jogar palha seca sobre uma chama que deveria ser interna. O fogo escapa pela boca em forma de fumaça vaidosa. A pressão interna desce, o vapor que deveria mover os pistões da sua execução dissipa-se na atmosfera, e a máquina para antes mesmo de atingir os trilhos. A mente subconsciente é um laboratório escuro, um ventre onde as grandes fortunas ganham forma através da incubação contínua do pensamento concentrado. Esse laboratório exige portas fechadas e janelas vedadas contra os ventos do ceticismo e da lisonja barata. Cada vez que você abre a porta para mostrar o que está a ser fabricado lá dentro, a temperatura cai, a reação química é interrompida e o composto precioso solidifica-se em escória inútil. O segredo da criação é a retenção da energia térmica. Acumular o calor até que ele se transforme em ação pura, inevitável, geométrica. Considere os projetos que você abandonou pelo caminho nos últimos anos. Se puxar pela memória, lembrará do dia exato em que a ideia parecia perfeita, brilhante como ouro puro. Lembre-se também de para quantas pessoas você contou essa ideia na mesma semana. A sensação de prazer que teve ao ver os olhos delas maravilhados com o seu plano foi o exato momento em que o fogo
vazou. O cérebro recebeu a recompensa antes do trabalho. Ele acreditou que a meta já tinha sido alcançada, porque o eco dos elogios preencheu o espaço da execução. O resultado foi a paralisia, o desinteresse súbito e uma pilha de cinzas frias onde deveria haver um monumento. A manhã nasce no vale e o vento sopra a fuligem do chão. O homem que gastou a sua noite na fogueira alta caminha para longe, de mãos vazias e ombros caídos. Enquanto isso, o solo acima do jacarandá enterrado permanece quente, firme, alterando a temperatura da própria terra ao redor. Ali não há ruído, não há fumaça, não há desperdício. Sob a crosta escura, o carvão está pronto, endurecido pelo silêncio, dotado de uma força que nenhuma tempestade conseguirá apagar. A forja aguarda, e ela só responde ao calor que aprendeu a não se exibir. A umidade é densa, escura e cheira a minério antigo, comprimido pelo peso dos séculos. Sob a superfície de um solo ressecado, que o sol de verão trincou em sulcos profundos como cicatrizes, uma ponta fina de fibra vegetal avança milímetro a milímetro. Não há luz aqui embaixo. Há apenas a textura áspera do cascalho e a resistência inflexível de pedras que nunca viram o dia. A raiz não faz barulho ao rasgar a terra de ferro. Ela não anuncia ao jardim a profundidade que pretende alcançar, nem se gaba para as sementes vizinhas sobre a água que descobriu nos lençóis freáticos mais baixos. Ela simplesmente dobra-se sobre os obstáculos, abraça os blocos de granito e crava as suas garras no escuro, nutrindo-se da própria pressão que tenta esmagá-la. Acima do solo, na superfície iluminada, um arbusto de crescimento rápido exibe as suas folhas largas e flores coloridas para quem passa. Ele balança orgulhoso a cada brisa, fazendo barulho com o roçar de suas pétalas e gastando toda a sua seiva na produção de brotos prematuros que se exibem ao sol. Sempre que uma nova folha nasce, o arbusto parece sussurrar para o vento a sua grandeza invisível. No entanto, a sua base é fraca, as suas raízes são superficiais, meros fios finos que mal arranham a primeira camada de areia, preocupadas apenas em sustentar o peso da vaidade que cresceu rápido demais lá em cima. Quando a primeira tempestade de outono desce sobre o vale, trazendo ventos que açoitam as colinas com a força de um chicote, o cenário muda em minutos. O arbusto vistoso, que gastou a sua energia comunicando a sua beleza ao mundo, é arrancado inteiramente pela raiz ao primeiro impacto. As suas folhas partem-se, as suas flores são arrastadas pela lama e o seu caule oco quebra-se como vidro. Enquanto isso, no mesmo terreno, a pequena árvore que passou meses recolhida, focada apenas na sua expansão subterrânea e silenciosa, permanece imóvel. O vento castiga a sua copa, mas a sua estrutura nem sequer oscila. A sua força não está naquilo que o sol ilumina, mas na fundação de ferro que ela construiu no absoluto segredo da terra. A fé e a persistência que Napoleon Hill identificou como as fundações da riqueza assemelham-se a essa estrutura invisível. A construção de uma fortuna real exige um período de incubação onde o exterior parece estático, mas o interior trabalha com a intensidade de um vulcão. Quando você corre para relatar cada pequeno avanço financeiro, cada contrato que está prestes a assinar, ou cada ideia de negócio que acabou de conceber, você está a puxar a sua própria raiz para fora da terra para mostrá-la aos vizinhos. Você sacrifica a profundidade em troca do aplauso imediato. A seiva que deveria alimentar o crescimento da base é desperdiçada na manutenção de uma fachada que ruirá no primeiro teste do mercado. A mente humana necessita da resistência do silêncio para temperar o aço do caráter. Os homens que acumulam milhões e moldam o destino de indústrias inteiras operam a partir de um centro de gravidade tão baixo e profundo que as flutuações do dia a dia não os conseguem mover. Eles não discutem os seus métodos com a concorrência.
Eles entregam o produto pronto. Eles não explicam a sua estratégia. Eles compram os ativos. O silêncio é o escudo que protege a semente da intenção contra as pragas da inveja, do ceticismo e, principalmente, contra a autossatisfação ilusória que paralisa o progresso. Observe o movimento daqueles que muito falam e pouco prosperam ao seu redor. Eles estão sempre na iminência de um grande negócio, sempre prestes a encontrar o pote de ouro, sempre anunciando a próxima virada de chave. As suas conversas são ricas em números elevados, projetos grandiosos e parcerias revolucionárias. Mas se você os visitar no ano seguinte, eles estarão exatamente no mesmo lugar, alimentando-se das mesmas promessas, com as mãos limpas de calos e os bolsos cheios de vento. Eles gastaram a seiva na casca, não sobrou nada para a raiz. A tempestade passa e a noite se recolhe sobre o vale limpo. O arbusto orgulhoso desapareceu, transformado em detritos misturados com a poeira da estrada. Mas a árvore de raiz profunda continua lá, cravada na rocha, erguendo seus ramos em direção às estrelas com uma serenidade que só o silêncio consegue dar. Sob os seus pés, a centenas de metros de profundidade, a raiz toca a água pura e eterna, bebendo a força que o mundo exterior nunca compreenderá, mas que todos serão obrigados a respeitar quando virem os frutos colhidos na próxima estação. O metal é frio, escuro e tem o peso de uma era geológica. Uma imensa porta de bronze maciço, encrustada com pátina esverdeada e relevos de figuras que carregam fardos em absoluto recolhimento, barra a entrada de uma torre encravada no topo da montanha mais alta. Não há fechadura nesta porta, nem frestas por onde o ar possa vazar. O único som ao redor é o uivo do vento congelante que bate contra o metal e morre sem conseguir arrancar uma única vibração da estrutura. Do lado de dentro, no centro de uma sala circular, banhada pela luz de uma única vela, repousa um altar de pedra negra onde os planos de uma vida inteira são fundidos em realidade. Do lado de fora, na base da escadaria que leva à torre, uma multidão se aglomera com trombetas e megafones de latão. Eles batem tambores, gritam suas metas para o abismo e riscam as paredes externas com giz, desenhando os mapas dos impérios que pretendem conquistar. Cada um tenta gritar mais alto que o vizinho, acreditando que a intensidade do som abrirá os portões da opulência. O ar ali embaixo é saturado de poeira e vaidade. As gargantas estão inflamadas, os olhos vermelhos pelo cansaço do espetáculo. Eles olham para o topo da montanha e zombam do silêncio da torre, chamando-o de solidão, sem perceber que o barulho que fazem é a exata razão pela qual as solas de seus sapatos continuam coladas à lama da base. A porta de bronze não responde ao clamor, às súplicas ou ao ruído do orgulho humano. Ela possui um mecanismo secreto que só cede quando a pressão interna do silêncio atinge a massa crítica. Quando você decide trancar a sua boca e processar o seu desejo ardente no isolamento da sua própria mente, a energia que antes se dissipava pelo ar começa a empurrar as engrenagens de bronze. Cada palavra guardada é 1 quilo a mais de pressão hidráulica exercida sobre os portões do destino. No instante em que o silêncio se torna absoluto, o metal pesado desliza sem esforço, abrindo caminho para o santuário, onde a riqueza deixa de ser um sonho e passa a ser uma ordem matemática do universo. Os grandes construtores de impérios, os mestres da mente que Napoleon Hill decodificou, compreendem que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença concentrada de uma estratégia inflexível. Eles entram na sala da porta de bronze sozinhos. Não levam conselheiros casuais, não buscam a validação dos céticos e não dividem o brilho do altar com quem não conhece o peso do silêncio.
Eles depositam o plano sobre a pedra negra, alimentam a chama subconsciente com a fé inabalável da execução velada e esperam o metal derreter e moldar a nova realidade. Quando eles saem da torre, a obra está concluída. O mundo não ouviu o processo. O mundo simplesmente acorda e encontra o novo arranha-céu dividindo as nuvens. A fala excessiva é o sintoma visível de uma mente que está vazando. Uma represa rachada que deixa a água escorrer pelas frestas antes que ela tenha a chance de girar as turbinas que geram a luz. Quem constrói de verdade não gasta a pólvora em salvas de tiros para o alto, apenas para assustar os pássaros. Guarda cada grama de chumbo para o alvo principal. O mercado financeiro, a história e as leis da matéria capitulam diante do homem que domina o silêncio, pois sabem que atrás daquele olhar fixo e daqueles lábios cerrados opera uma força que não pode ser distraída, subornada ou parada pelo ruído do mundo. Cale as vozes que cobram explicações imediatas sobre os seus próximos passos. Deixe que pensem que você desistiu, que o fogo apagou, ou que você foi engolido pela névoa da montanha. O erro da maioria é querer provar o próprio valor, enquanto o aço ainda está na forja. Recolha-se. Permita que o silêncio acumule nas suas veias até que ele se transforme em uma autoridade natural, uma presença densa que dispensa discursos e justificativas. A sua riqueza não precisa de defensores públicos. Ela se defende sozinha pelo tamanho da sua solidez. A vela no interior da torre consome os seus últimos milímetros de cera, mas a sala agora está inundada pela luz dourada do ouro que foi fundido no altar de pedra. O homem caminha até a saída, apoia a mão calejada na superfície fria do bronze e, com um leve empurrão, a imensa porta se abre para o horizonte. Cá embaixo a multidão barulhenta finalmente silencia, boquiaberta e paralisada, olhando para o alto. Eles não ouvem nenhum grito de vitória, nenhuma trombeta de orgulho. Eles apenas observam, em completo e reverente silêncio, a figura que desce a montanha, carregando nas mãos a coroa daquilo que foi construído longe dos olhos do mundo.